Essa é a escalação padrão do Palmeiras, a escalação base do Palmeiras pós-Copa, mas não teremos o Andreas Pereira para esse jogo contra o Cerro Porteño. E aí, o que o Abel pode fazer? Eu tô muito preocupado com o que ele pode fazer, tá? Em relação a esse jogo, porque a gente pensa nesse 3-5-2, vocês sabem muito bem que o Palmeiras não joga com 3 zagueiros, é só na construção, sempre com essa saída 3-1. E aí você tem as suas duplinhas, né? Alan e Andrés de um lado, Arias e Piquerez do outro. E muitas vezes quando o Palmeiras quer jogar por dentro, eles afunilam e jogam por dentro, né? Com o Flaco baixando. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação a essa formação desse time? Se a gente não tem o Andrés, a gente não vai ter o cara pra fazer isso aqui, ó, que tá acontecendo muito, que é o Alan trazer pra dentro e o Andrés vir pro corredor. Eu não concordo com esse posicionamento do Andrés, deixa eu até tirar o chat aqui pra não atrapalhar, eu não concordo. Eu acho que o Abel tá matando o futebol do Andrés quando ele coloca o Andrés pra fazer isso, tá? Acho que o Abel tá matando o futebol do Andrés, mas é o que a gente sempre fala, o Abel ele tem essa limitação e ele vai sempre fazer as mesmas coisas, cara. Ele vai sempre fazer as mesmas coisas. No primeiro semestre, o Andrés estava jogando melhor, por quê? Porque o Palmeiras tem essa saída 3-1, tá? Essa saída 3-1, então tira o Barbosa, coloca no lateral direito. Eu vou colocar até o Kelvin aqui ao invés do Giai. Eu acho que vai fazer mais sentido, né? Que o Kelvin, em tese, era o titular, né? Muitas vezes. Depois, quando foi o Giai, ele também fez essa função. E aí, como o Palmeiras tem essa forma padrão de jogar, você tinha aqui, ó, Gomes, Murilo e Kelvin, Piquerez, Marlon e Andrés, Arias, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes. Vitor Roque pouco jogou, mas a gente sabe que a função era dele, né? Era o Sousa que tava ali, a gente sabe que a função era dele. Só que aí que tá, esse time que a galera falava que jogava no 4-4-2, construíram um 3-5-2 do mesmo jeito. A diferença era essa, ó. O Abel abria os dois zagueiros, até inverter aqui que o Murilo jogava pela esquerda, ele baixava o Marlon para fazer essa saída de bola. O Andrés era esse 1 à frente da zaga, e aí ele trazia os meias para dentro e deixava os laterais espetados. O Palmeiras do primeiro semestre era isso aqui. Então ele matava um pouco o Marlon, tirando ele da função do meio campista para ser o cara da saída de bola, só que era o melhor pro Andrés, certo? Pro Andrés essa era a melhor posição, esse cara do meio campo que via o jogo de frente. A partir do momento que o Abel volta no pós-Copa, colocando os 3 zagueiros, o que muda? Você tira aqui o Kelvin, entra o Barbosa, ó, Barbosa pra zaga, Murilo vem pra direita, Gomes vem por dentro, o Marlon volta pro meio campo, e aí o Marlon passa a jogar melhor no segundo semestre, só que aí ele perde o Andrés, porque o Abel não consegue fazer essa saída 3-2, infelizmente. A gente já pediu, já falamos sobre isso ano passado, o Abel não consegue fazer uma saída 3-2 ou uma saída 2-2, tá ligado? Abrir 2 zagueiros aqui, trazer o goleiro pra cá, até porque não é nem bom colocar, e fazer uma saída 2-2 com os caras mais à frente. O Abel não faz isso, cara. O Abel, ele é refém da saída 3-2. Então vai ficar Gomes, Barbosa e Murilo, da saída 3-2 não, da saída 3-1. E o Andrés acaba vindo aqui pra essa linha de meio campo. Como o Abel, ele tem só esse estilo fixo de jogar, você acaba precisando muito disso aqui, ó, do seu lateral, do seu ala, que traz pra dentro pra alguém fazer o corredor. Do outro lado, o próprio Piquerez faz o corredor, porque ele já é o canhoto daqui. Então o Arias já tá por dentro, o Piquerez já faz o corredor. Aqui, como você tem um cara de pé trocado, você vai precisar de alguém fazendo isso aqui. Isso aí mata o futebol do Andrés. Por que eu expliquei tudo isso? Porque muita gente pode falar, mas o Abel pode mudar e colocar uma parada diferente. O Abel tá fazendo isso desde 2020, não vai ser agora que ele vai mudar. Então, se a gente não tem o Andrés, a gente precisa pensar nesse time com as dinâmicas de quem possa entrar no lugar do Andrés. E aí, a primeira opção que a gente tem é o Evangelista. Só que o Evangelista também é canhoto e também afunila. O Alan vai afunilar, o Evangelista vai afunilar, e quem vai fazer esse corredor? E aí entra meu primeiro medo. Porque o Abel fez isso recentemente. Eu não lembro qual foi o jogo, se vocês puderem falar aí no chat. O Abel fez isso recentemente e deu muito errado. Foi um jogo que o Evangelista foi titular. Creio que contra o Fortaleza na volta, né? Foi Evangelista e Marlon. Exato, Evangelista e Marlon, o meio campo. Só que se vocês repararem, vocês podem até olhar os melhores momentos desse jogo, o Evangelista não jogou aqui na do Andrés, não. O Abel trocou. O Abel colocou o Evangelista aqui e avançou o Marlon. O Evangelista jogou de 5 nesse jogo. O Evangelista de 5 não funciona igual ao Marlon. E o Marlon de 8 também não funciona igual, porque o 8 no Palmeiras não é um 8 aqui, ó. Se fosse um 8 aqui, beleza.
Beleza, você jogaria assim, sei lá, ou, enfim, assim, beleza. Mas não, o 8 no Palmeiras, porque o Abel só tem uma forma de jogar, o 8 tem que fazer ultrapassagem. Então você tinha um Marlon Freitas tendo que fazer a ultrapassagem. Naquele jogo o Abel matou o Marlon, matou o Evangelista, os dois foram mal. Então, se a gente imaginar que quem for entrar no lugar do Andreas for o Evangelista, eu tenho um receio gigantesco de que o Abel vai inverter o Evangelista com o Marlon vai ter que ficar fazendo ultrapassagem e o Evangelista na saída de bola, e isso pra mim é pior do que o Andreas. Já que é pra matar o jogo do Andreas, beleza, o Andreas ainda chega na linha de fundo e é destro. O Marlon não tem menos mobilidade que o Andreas, então é pior ainda. É pior ainda. Vamos lá. Volta aqui, Evangelista, sai Evangelista. Não acho que seja uma boa opção, mas é uma opção que existe. Outra opção que existe, e essa eu acho legal, é a do Kelvin. Por quê? Porque o Kelvin vai jogar por aqui e o Alan por aqui, certo? Perfeito? Ok? Sem bola, você vai fechar com Murilo, Gomes, Barbosa e Piquerez. O Arias marca como ponta. Marlon, aqui o Alan teria que marcar como volante, eu acho que não é a dele. Mas ele consegue fazer na hora de marcar. E na hora de jogar, você tem isso aqui, ó. Você tem o Arias vindo pra cá, Marlon, Alan, o Kelvin aqui no corredor, Piquerez do outro corredor, Barbosa, Murilo. E aí você não vai precisar que o seu volante faça a ultrapassagem, porque o Kelvin já faz a ultrapassagem. O Alan já vai inicialmente estar por dentro. Então eu acho que o Kelvin no lugar do Andreas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Você pode até em determinados momentos trazer o Alan aqui para receber essa bola, puxar o Kelvin para dentro, o Alan vai trazer e o Kelvin vai para a linha de fundo. Acho que é uma possibilidade, tá? Ah, vai tirar o 8, vai botar um lateral direito, é muito estranho. Eu acho que taticamente pode funcionar. Eu acho que taticamente pode funcionar. E a gente pode correr o risco de, em algum momento, o Cerro atacar com muita gente. Vai que o Palmeiras faz 1-0. O Cerro vai atacar com muita gente, o Palmeiras consegue fazer isso aqui, ó. Piquerez e Kelvin fecham na linha de 5. E aí você tem Marlon, Arias e Alan aqui. Acho uma boa ideia, tá? Por mais estranho que seja, tirar o Andreas e para colocar um lateral parece loucura, mas eu acho que pode fazer sentido. Taticamente pode fazer sentido, tá? É uma das opções. Então, dentro dessas possibilidades até agora que a gente viu, Evangelista e Kelvin, eu acho que Kelvin faz mais sentido do que o Evangelista. Por mais que se a gente olhar, sai o 8, entra um outro 8, faz mais sentido, né? Então faz sentido botar o Evangelista. Pra mim, não. Pra mim, o Evangelista não é a melhor opção, porque você vai inverter com o Marlon e vai quebrar o time. Então, entre Evangelista e Kelvin, eu prefiro o Kelvin. Ele tá aqui na minha lista. Eu vou até fazer um ranking, ó. Evangelista, o Kelvin vai ficar aqui acima, certo? Terceira opção, Felipe Anderson. Acho que é uma boa ideia também. E eu acho que ela pode funcionar igualzinho a do Kelvin. Igualzinho a do Kelvin. Na hora de marcar, ele vai marcar como ponta, tá? Ó. Ele vai marcar como ponta. O Arias vai marcar como outro ponta. Marlon e Alan. É a mesma coisa, vai sacrificar um pouco o Alan no sem bola. Mas, beleza. Com bola, você ganha o Felipe Anderson aqui, que pode trocar de posição muitas vezes com o Alan. O Felipe Anderson pode cair por dentro, fazer a do Andrés, o Alan pode vir pra cá, e aí vai ter aquela dinâmica que o Abel tá usando tanto, que é o quê? O Alan receber a bola, trazer pra dentro pra abrir o corredor pro Alan. E aí esse corredor vai ser do Felipe Anderson. Eu gosto mais. Eu gosto mais dessa opção. Por quê? Porque o Felipe Anderson, ele tanto pode jogar por dentro quanto pode jogar por fora. Ele pode trocar isso com o Alan e confundir a marcação dos caras. E diferente do Kelvin, eu acho que na hora de marcar com a linha de 5 ele marca, tá beleza? Mas na hora de compor a linha de 4 defensiva, você pode ter duas opções. Você pode colocar o Alan por dentro e o Felipe Anderson por fora, ou você pode até inverter. O Felipe Anderson pode marcar como volante e o Alan como ponta. Você tem mais opções táticas do que se for o Kelvin, entendeu? Você tem a dinâmica parecida. O Felipe Anderson, o destro, e o Alan, o canhoto. Mas eu acho que você tem mais dinâmica, você tem mais possibilidades, você pode mais confundir o adversário. Se o Alan estiver marcando mal por fora e o Felipe Anderson por dentro, eles podem trocar. E ambos conseguem fazer isso muito bem. Então, dentre Evangelista, Kelvin e Felipe Anderson, aqui no meu ranking, Felipe Anderson tá acima do Kelvin, certo? Voltamos aqui para a formação base e vamos para outra opção aqui, ó. Arias, Marlon,
Alan, Piquerez. Outra opção é o Emiliano. Se o Emiliano entra, ele vai baixar como volante e ele vai soltar o Marlon. Acho péssimo. Porque dá na mesma da história que eu falei do Evangelista, porque o Marlon vai ter que fazer corredor, o Alan vai trazer pra dentro, o Marlon vai fazer corredor. Eu não gosto disso. Eu acho que o Marlon aqui não funciona. Só que aí tem um diferencial. O Emiliano, pra fazer essa função, entre ele e o Evangelista, eu prefiro o Emiliano. Eu acho que o Emiliano consegue entregar mais como 5 do que o Evangelista. O Evangelista seria melhor numa função um pouco mais à frente. Então nessa lista aqui, ó, do Emiliano não tem muito segredo, tá? Ele faria a mesma função que o Marlon faz hoje. Pra mim, tá aqui, ó. No ranking tá aqui, ó. Emiliano, depois Kelvin, depois Felipe Anderson. Pra mim tá assim. Emiliano faz mais sentido que o Evangelista, mas ainda assim não acho que seja uma boa, tá? E a última opção é o Maurício. Se entrar o Maurício, ele pode fazer essa aqui, ó. Ele pode fazer essa aqui junto com o Alan. E aí, ele vai fazer esse movimento para fora, ou o Alan vai fazer esse movimento? Eu acho complexo porque os dois são canhotos. Mas eu acho que o Maurício tem capacidade de romper essa linha. Ele rompe muito a última linha. Quando ele joga de segundo atacante, ele rompe muito. Inclusive ele fez um gol rompendo contra o Fluminense. Eu acho que o Maurício, ele pode ser um cara que pode fazer essa função de ultrapassagem. Apesar do pé ruim, ele vai fazer essa ultrapassagem, ao invés de cruzar, ele vai trazer para dentro e tabelar com o Alan, certo? Mas você ganha uma outra função com o Maurício, que é o seguinte. Muitas vezes o Flaco vem buscar jogo. E quando o Flaco vem buscar jogo, o Maurício compõe aqui o ataque. O Maurício rompe também. O Maurício tem esse cacuete de atacar a última linha. Então, o Maurício ele poderia fazer essa função do Andrés. Acho que melhor que o Andrés, tá? De ultrapassagem. Ele também pode atacar a última linha quando o Flaco sair. E sem bola ele vai marcar como volante. Eu acho que ele tem capacidade de marcar como volante, ó. Aí o Murilo marca como lateral, Gomes, Barbosa e Piquerez. Arias por aqui, Alan por aqui e o Maurício como um meio-campista normalmente. Dentro de todas essas possibilidades, ofensivamente a que eu mais gosto é a do Felipe Anderson, tá? E a do Maurício ela te dá mais, como eu posso dizer, mais equilíbrio. Então as duas pra mim são as melhores. Na minha opinião, eu quero saber a de vocês. Na minha opinião, por ser um jogo fora de casa e pro Maurício ser um cara que é mais completo do que o Felipe Anderson no meio campo, eu acho que o Maurício é a melhor opção. Simplesmente por isso, porque o Felipe Anderson dá bastante lastro técnico pro time, mas eu acho que expõe demais o Palmeiras. Se perder um camisa 8 e botar um ponta, eu acho que você expõe demais um time. Então, entre Maurício e Felipe Anderson, eu acho que o Maurício é um pouquinho melhor escolha do que o Felipe Anderson. Ele vai te dar um pouco mais de dinâmicas e o Felipe Anderson ele vai te dar um pouco também. Então, na minha opinião, é isso. A gente vai ter o time aqui com o Marlon, Arias, Piquerez aqui na frente, Alan. E na minha opinião, ou Maurício ou Felipe Anderson seriam os nomes ideais para substituir o Andrés Pereira por causa dessas dinâmicas. Se a gente for olhar para o óbvio é o Evangelista. Só que eu acho que o Evangelista é a pior de todas as opções. A pior de todas as opções, justamente porque ou o Evangelista vai fazer essa ultrapassagem e aí menos mal, ou o Abel vai fazer igual ele fez contra o Fortaleza, trazer o Evangelista para 5, subir o Marlon e aí ele mata o jogo do Evangelista, mata o jogo do Marlon e mata o jogo do Alan, porque o Alan vai precisar tabelar com o cara passando aqui e esse cara é o Marlon. Então pra mim, por mais que seja óbvio que o substituto do Andrés é o Evangelista, pra mim o Evangelista é a pior opção. E eu, particularmente, iria de Maurício. Acho que o Maurício te entrega muito com bola e sem bola. E tá numa fase boa, tá numa fase iluminada. E também tem um chute de fora da área que é muito importante para um jogo desse, fora de casa, com toda a situação do jogo. Quero saber a opinião de vocês, certo? Essa aqui é a minha ordem de substitutos para o Andrés Pereira. Certo, amigos? É isso. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa
que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!